Guerreiro investidor, esse é o seu canal de finanças e investimentos e hoje a gente vai falar sobre ações, que são ações, como eu faço para investir, como é que funciona esse instrumento que é um dos mais utilizados mundialmente aí nas bolsas de valores, para você conseguir adquirir sua independência financeira, receber sua renda passiva. As ações são fundamentais. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou te explicar como que funcionam as ações e como é que você faz para investir. É bem prático e rápido. E na segunda parte do vídeo, se você continuar até aqui na segunda parte, eu já vou entrar para uma parte um pouco mais aprofundada sobre algumas coisas mais específicas sobre as ações, coisas importantes de entender, então fica com a gente até o final. Bom, basicamente, as ações são uma parte das empresas que é distribuída no mercado para que as pessoas possam investir ou os investidores de grandes instituições possam investir nessa empresa, se tornando sócios dessa empresa. Então você imagina que eu tenho uma empresa que vale, eu calculei o valuation da empresa, a empresa vale R$ 100. E aí eu distribuo 50 ações valendo R$ 1 cada ação. Então eu distribuí R$ 50, metade da minha empresa, eu distribuí para o mercado, ok? Então as pessoas vão lá e investem, compram partes dessas ações e aí elas se tornam acionistas minoritários, se tornam participantes, sócio-participantes dessa empresa. Ah, mas guerreiro, isso é seguro, não é? Como todo investimento tem o seu risco. Não existe um investimento que é zero risco. E no caso das ações, elas não têm o fundo garantidor de crédito, que é o fundo que garante até 250 mil no caso da renda fixa. Então, as ações não têm esse fundo. Se você investir em uma ação e ela cair, você vai perder esse dinheiro que você investiu. Se ela cair a zero, você vai perder todo o dinheiro que você investiu. Só que o lado bom é que você não pode perder mais do que o dinheiro que você investiu. Se você tem uma empresa sua e essa empresa quebra e você tem ações trabalhistas e tudo mais, é capaz que você saia no prejuízo, tendo que pagar essas ações trabalhistas, tendo que pagar ainda mais do que a quebra da empresa. E no caso das ações, não. Se você investiu numa determinada empresa, essa empresa quebrou e foi a zero, você perdeu só o dinheiro que você investiu. Mas essas empresas também têm um upside, que é a possibilidade de valorização. Então você imagina uma pessoa que investiu numa empresa como a Google ou a Apple, por exemplo, lá nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Olha como essas empresas cresceram e olha o ganho de capital que essas pessoas tiveram comprando essas ações. Ah, como que eu faço para investir efetivamente nessas ações? É o que a gente vai mostrar aqui para você agora na prática. Então aqui nós temos o meu home broker pessoal da minha corretora, essa é a página inicial da corretora. Aí a gente vai na aba bolsa, aí a gente vai pesquisar a ação. Você vê que as ações elas têm código, você não vai colocar o nome inteiro da empresa. Então, por exemplo, o Itaú tem o código ITUB3, não é uma recomendação, é só um exemplo. Então eu colocaria ITUB3 para investir, ou CEMIG 3 ou 4 são os códigos das ações. Vamos colocar SAMB4, que é o código do Santander, e vamos colocar ali a quantidade de uma ação que atualmente está sendo negociada a R$ 15, 15,66. Então, eu coloquei a ordem de compra, confirmar uma ação, e eu já comprei uma ação do Santander. Eu vou para ir para ordens, para ver se essa ordem foi realmente efetivada. Então, vou ir em ordens e ela foi executada. O Santander tem uma liquidez relativamente alta, e aí eu vou voltar lá na minha carteira, e eu vou na aba das ações, e ela já vai estar constando lá, eu vou descer aqui para vocês verem. Então vou ali em Santander, eu já tinha ela em carteira, ela está constando aí, e ali ela está com 564, eu tinha 563, agora ela foi para 564 ações. Basicamente, você entrou na corretora, através da própria corretora, do próprio home broker, você já tem acesso à bolsa de valores, e lá você vai colocar na aba bolsa e vai colocar o código da ação que você deseja, e você pode comprar um lote inteiro de 100 ações, ou você pode comprar uma, duas, três, quantas ações você quiser. É bem acessível, a gente tem ações que custam R$ 8, R$ 4, R$ 10, né? Não é nenhuma recomendação de investimento, sempre você precisa ver a sua análise de perfil para ver se esse tipo de ativo encaixa. Lembrando
que é um ativo de renda variável, ou seja, é um ativo bem volátil, ele sobe e desce de acordo com a precificação do mercado. Se você analisar e ver que é uma empresa que faz sentido e é uma empresa que ela vai se perdurar por muito tempo, ela gera um lucro, gera caixa, é uma empresa que tem as contas sólidas, está dentro de um bom setor, eu tenho certeza que vai ser um ativo que no longo prazo pode te trazer uma rentabilidade até muito maior do que a própria renda fixa. Agora nós vamos para a segunda parte aqui. Você que ficou aqui até agora e quer conhecer mais especificamente sobre o mundo das ações, a gente vai falar algumas coisas mais pontuais aqui. Então, primeiro, existe um termo que se chama IPO. O IPO é quando a empresa abre negociação das suas ações na bolsa de valores. Então imagina que eu tenho uma empresa Guerreiro, e eu tô com a minha empresa lá, lucrando e tal e tudo mais. E chegou um patamar que a empresa cresceu tanto e ficou boa e eu quero atrair investidores do mercado para a minha empresa e para aumentar o caixa da minha empresa, para aumentar a efetividade da empresa. Então eu vou emitir ações no mercado e eu vou fazer esse IPO, que é a abertura da minha empresa no mercado de bolsa de valores. É a primeira vez que eu vou emitir ações para o mercado comprar essas ações. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que nesse primeiro momento em que a empresa disponibiliza suas ações no mercado, isso se chama mercado primário. Então é o primeiro momento que a empresa disponibilizou ações e os investidores que comprarem essas ações vão colocar o dinheiro em caixa da empresa. Esse dinheiro vai entrar em caixa da empresa. Isso é o mercado primário, nesse primeiro momento. Em um segundo momento, no mercado secundário, essas ações vão começar a ser negociadas no próprio mercado, entre os próprios investidores e entre as próprias pessoas. Então a empresa não tem mais nada a ver com isso. Nesse primeiro momento, ela captou o dinheiro do mercado, emitiu as ações, e no segundo momento, as pessoas vão negociando, então você compra a ação de uma outra pessoa que está vendendo aquela ação. Então esse é o mercado secundário. É importante a gente entender que a empresa lucra quando uma ação sobe. Por que a empresa fica tão preocupada em a ação subir? Sendo que ela já pôs esse dinheiro em caixa e agora ela não põe mais esse dinheiro em caixa? Por três motivos. O primeiro motivo é que, indiretamente, uma ação se valorizar mostra que a empresa está sendo saudável e que o mercado como um todo está enxergando aquela empresa como boa e sólida, porque a ação está se valorizando. Então, indiretamente, é uma sinalização de que a empresa está saudável e está indo bem. Em segundo lugar, a própria empresa tem em caixa ações dela mesma, geralmente. Então, ela vai remunerar até os próprios funcionários ou os próprios conselheiros, os próprios administradores dela, às vezes com ações, ou ela vai ter ação em caixa. Se a ação sobe indiretamente, o caixa da empresa também tende a subir, porque ela tem ações da própria empresa em caixa. E o terceiro motivo pelo qual a empresa se beneficia com a valorização das ações é que, se ela quiser fazer esse movimento que se chama follow-on, que é o movimento de emitir novas ações e captar novamente esse dinheiro, como a gente conversou no mercado primário, ela tem essa possibilidade e a ação dela está valorizada. Então isso é muito bom, porque abre uma margem para a empresa também poder emitir novas ações e receber o dinheiro dessas novas ações. Basicamente, você tem duas formas de ser remunerado pelas ações. A primeira forma é essa, é o ganho de capital. É quando você compra uma ação num valor e ela se valoriza e você vende e obtém o lucro. Então você comprou a R$ 10, a empresa foi a R$ 20, você vendeu, teve um lucro de R$ 10. Essa é a primeira forma de você ganhar dinheiro com a valorização das ações e de as empresas que são donas dessas ações também lucrarem. A segunda forma é de um jeito que se chama dividendos. Vocês já ouviram falar em dividendos? Os dividendos são parte do lucro da empresa que ela paga como remuneração aos acionistas que têm em posse as ações dela. Então, vamos supor que uma empresa teve muito lucro e ela já está com caixa grande, ela já fez os investimentos que ela queria, já adquiriu
outros prédios, outras empresas, contratou outros funcionários, melhorou seus processos tecnológicos, então a empresa já não tem muito o que fazer. O que que ela faz? Ela remunera os acionistas para que os acionistas recebam em forma de dividendos essa remuneração caindo diretamente na conta deles. E aqui é importante a gente falar um pouco com relação ao imposto que é cobrado sobre esses processos de ações, de ganhos das ações. Com relação aos dividendos, os dividendos eles são isentos de imposto de renda até o momento desse vídeo que nós estamos gravando em 2025. Eles são isentos de imposto de renda. Só que também as empresas podem distribuir esses lucros em formas de JCP, que é juros sobre capital próprio. Então, as empresas elas pagam uma tributação de 15% já recolhida na fonte e depois elas podem deduzir do imposto de renda esse provento que foi pago. Então, para as empresas geralmente compensa mais pagar o juro sobre capital próprio, o JCP, porque depois ele pode ser deduzido no imposto, do que pagar o próprio dividendo, que é isento de imposto de renda, mas para a empresa não vai ter nenhum benefício. Só o benefício de agradar o acionista. Então, as empresas muitas vezes optam por pagar dividendos e JCP, ou só JCP, e por aí vai. A declaração do imposto de renda também sobre as ações tem que ser feita em ganho de lucro acima de 40 mil no ano e acima de 20 mil no ganho de capital, ou seja, na venda das ações e você lucrou 20 mil em 15%. Então, imagina que você comprou 10 mil reais em ações esse mês. E aí, esses 10 mil reais viraram 25 mil reais. E você vendeu as suas ações e lucrou 25 mil reais. Ou seja, você vai ter que declarar esse imposto sobre o ganho de capital nesse mês acima de 20 mil reais e vai pagar uma alíquota de 15%. Também existe o caso de a venda, nós já falamos do lucro no ano, já falamos do lucro no mês, e também existe o caso do lucro no dia, que é o chamado day trade, operação de day trade. Então, eu comprei uma ação e no mesmo dia ela se valorizou e no mesmo dia eu vendi ela. Então, eu tive um lucro numa operação de day trade. Essa operação, até o presente momento, é tributada em 20%. Até o presente momento de 2025, essas são as alíquotas e o governo está tentando implementar uma nova tributação, alinhando tudo em 17,5%. E o JCP, que é 15%, vai subir para 20%. Então, esse foi o vídeo sobre as ações. As ações são uma excelente forma de você chegar à sua liberdade financeira. Eu, particularmente, adoro esse tipo de ativo, essa ferramenta de investimento. É o meu tipo de investimento favorito. As ações não pagam tão reloginho dividendos como os fundos imobiliários, mas quando elas pagam uma pancada. Tem algumas ações que pagam trimestral, semestral, anual, mas sempre que elas pagam dividendos, elas pagam um caminhão de dividendos. E se você escolheu ótimos ativos e fez uma carteira balanceada em bons setores de ações, eu tenho certeza que são investimentos que vão potencializar o seu patrimônio e fazer você chegar no seu objetivo. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações, que isso é muito importante para a gente dar continuidade aqui no trabalho. E comente aí o que você achou. Você tem ações? Quais ações você tem? Você prefere ações ou fundos imobiliários? Ou ações norte-americanas ou renda fixa? Comenta aí que a gente quer saber a opinião de vocês. Obrigado e tchau!